Aleluia! Glória a Deus, hein? Deus é bom, não é? Privilégio para mim estar aqui com os irmãos, meus queridos. Estenda a tua mão para cá, fala assim: Deus, usa esse jovem. Deus, em nome de Jesus, fala através dele com a minha vida. Deus, Deus, continua derramando a tua unção, Senhor. Nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente, Deus, conectadas a Ti. Nas próximas meia hora, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração. Tudo aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos e que o Senhor fale conosco profundamente. Nós queremos ouvir a Tua palavra e entendê-la. Deus, traz a Tua revelação, derrama da Tua unção nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos vendo Deus provocar a gente, estamos vendo Deus mover no nosso meio, né? Não só por conta das 24 horas de adoração, mas há dias, né, há meses, nós estamos falando sobre propósito. E creio que Deus tem, sabe, tocado na ferida, Deus tem mexido com a igreja, tem mexido com o teu coração, tem mexido com a tua vida, porque faz você pensar na sua vida, né? Quando a gente fala aqui sobre propósito, faz você refletir sobre quem é você, por que você está aqui, enfim, algumas das perguntas que muitas vezes a gente demora a refazer. Então, Deus está provocando, e Ele está mexendo, e Ele está movendo, e eu creio que Ele está fazendo isso porque Ele está querendo derramar revelação, amém? Ele está fazendo isso porque Ele está trazendo um incômodo para que possa responder este incômodo. Deus não traz o incômodo pelo incômodo. Quando Ele te incomoda com alguma coisa, já reparou? Ele te incomoda para que Ele possa responder, para que você possa caminhar, para que Ele possa te levar a algum lugar que você não foi ainda. Então creia nesta noite, em nome de Jesus. Deus quer te levar a lugares altos, em nome de Jesus. Propósito, a gente está falando aqui, mas eu creio que todo ser humano, ele briga por propósito. A gente tem visto tantas doenças emocionais, né? Tantas pessoas doentes. Eu que trabalho com inovação, trabalho na Caixa Econômica, numa área de inovação. E aí eu ando muito por esse meio de empreendedorismo, de startup, e todo mundo está falando de propósito. Eu acho que Deus está movendo não só dentro da igreja, está movendo em todos os lugares para as pessoas entenderem a importância do propósito. Você já deve ter ouvido falar, em dezembro, no Fórum Econômico Mundial, o presidente do Fórum Econômico Mundial falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: o mundo está saindo da era do capitalismo para a era do talentismo. Ele explicava lá que o mundo não falta dinheiro no mundo. É certo que está em poucas mãos, mas dinheiro tem. Quando a gente faz uma campanha aqui, vamos comprar o Noroeste, dinheiro aparece. Então não nos falta dinheiro para fazer a coisa, nos falta talento. Porque as pessoas não sabem o seu talento, porque as pessoas não sabem. Se elas não sabem o seu talento, muito menos o seu propósito. E aí dói o meu coração quando eu vejo lá na minha empresa, né, em todas as instituições públicas, pessoas, está tendo uma limpeza geral que o Bolsonaro está fazendo, vocês devem estar acompanhando, né? Saiu na mídia esses dias que 21 mil cargos comissionados serão cortados. E eu fico pensando, essas pessoas que não sabem o seu propósito, que o propósito delas é o trabalho, o que elas estão fazendo da vida? Elas que trabalhavam 10 horas por dia, e aí de repente perde a função. E o que está acontecendo com elas? Como elas vão se adaptar? Se o propósito delas, muitas vezes, é o trabalho. Trabalhar incessantemente. Quantas pessoas você conhece que o propósito dela é o trabalho pelo trabalho? Mas eu creio que Deus trouxe essa direção nesta igreja, de propósito, para que Ele possa revelar para você, para que você possa derramar na vida de pessoas ao seu redor, qual é a razão da vida dela. Deus, Ele não quer trazer a revelação sobre o seu propósito para que você se sinta bem. Nossa, agora estou bem, confortável, sei onde é que eu estou. Sei para onde vou, sei de onde vim. Não, Ele quer trazer uma revelação sobre os seus talentos, sobre o seu propósito, sobre a sua vida, para que você possa dizer a razão da vida das pessoas através dos valores que Deus colocou em você. Através da riqueza que Deus colocou só em você.
Deus escolheu você e colocou riquezas profundas na sua vida. Mas Ele fez isso para que você pudesse derramar na vida de outras pessoas. Consegue compreender? É por isso que nós estamos falando sobre propósito. É por essa razão que nós estamos ministrando sobre propósito. E Deus, quando eu olho para a tua palavra, eu vejo um cuidado tremendo sobre essas pessoas. Deus, imagino que Ele está preocupado com a quantidade de doenças emocionais, que Ele está preocupado, então Ele está levantando guerreiros. Quantos guerreiros nós temos aqui? Aleluia! Está levantando guerreiros para acabar com essa falta de conhecimento próprio, acabar com essa falta de razão de viver das pessoas ao seu redor que estão doentes. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo na palavra de Deus um cuidado extraordinário. Quantas pessoas pregam sobre, você foi escolhido ainda, lá quando você era espermatozoide, você é vencedor, porque você venceu 700 milhões de outros espermatozoides. Já viu essa história? Eu, pensando sobre isso, eu creio que você não é só vencedor, mas você é escolhido. Eu creio que lá, quando você ainda era um espermatozoide, Deus botou o dedo em você e falou, você vai vencer. E foi te empurrando até que você conseguisse entrar no... Deus lá já estava contigo, meu irmão. Da onde você está tirando isso, pastor? Que você está falando isso embasado em quê? Porque a palavra de Deus diz que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu escrevi a tua história, eu te escolhi antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Deus estava contigo lá, e Ele vai estar contigo até o final da tua vida. Porque Ele te escolheu, porque você é único, porque você é importante para Deus. Amém? Se Deus escreveu a nossa história, por que tem tanta gente sofrendo? Tem tanta gente não vivendo o propósito de Deus? Seja por covardia, seja por medo, ou por ganância, pelo dinheiro, ou pelo pecado. Muita gente deixa de viver o propósito de Deus. Apesar de Deus ter escrito uma história linda. Escute o que estou dizendo, Deus escreveu uma história linda para você. Quantos podem dizer amém? Mas muita gente não tem vivido essa história. E este é o ponto da minha palavra nesta noite. Deus escreveu uma história linda para você. Quantos podem dizer amém? Amém? Mas muita gente não tem vivido essa história. Então, quero deixar aqui com vocês alguns pontos muito fundamentais, muito básicos, sobre como viver esta história de Deus. Deus escreveu para você. É simples, mas é profundo. Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. A gente vai usar a história desta moça, uma história tremenda. A gente vai ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, se eu não me engano. Ruth, capítulo 1, verso 1 até o verso 5. 6, obrigado. Até o verso 6. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. A história que nós lemos é uma história de tragédia. Aquela família estava morando na terra e eles, passando fome, resolveram mudar dali. E eles foram para a terra dos Moabitas. Chegou lá, o marido morreu. Mas os filhos tinham pego mulheres moabitas e os filhos morreram também.
E a gente termina essa leitura dizendo que elas ouviram falar que Deus estava falando lá na terra de Judá, Deus estava dando pão lá, e aí elas resolveram voltar para a terra de Judá. É uma história de tragédia. Mas muitos conhecem a história de Ruth, ela não termina com tragédia. Na verdade, é uma história de amor, é uma história de tremenda transformação de Deus. O começo dela é uma tragédia, e pasmem, olha que coisa interessante. Enquanto eles viveram fora do propósito de Deus, eles viveram uma tragédia. No momento em que eles se voltaram para dentro do propósito de Deus, eles passaram a viver abundância, passaram a viver coisas tremendas. Não sei se todos conhecem a história, mas não dá tempo de ler, eu vou contar rapidamente. Elas voltaram para a terra, e quando elas chegaram lá, Ruth resolveu trabalhar, e ela foi trabalhar num trabalho bem humilde, ela ficava pegando espigas que sobravam. E aí, pegando espigas, ela viu um homem que chegou com seu cavalo branco, um partidão da região, chamado Boaz, super bonito, valente, homem poderoso, e ela sonhou com Boaz. E Boaz começou a gostar de Ruth. E o final da história é que Ruth e Boaz se casam. Na verdade, ele briga por ela. É uma história linda de amor. Você que está solteiro precisa ler. Você que é casado também. Você ficar romântico. História linda, linda, maravilhosa. E ele briga por ela, coisa mais linda. E no fim, os dois terminam felizes para sempre. Eles têm um filho e Noemi, a sogra, se sente alegre, porque ela volta amarga, né? Perdeu o marido e ela se sente recompensada, como se tivesse tido 7 outros filhos. Então, uma história linda, tremenda, mas que fala de propósito. Fala de propósito. Eu quero destacar algumas coisas aqui nessa história, para que você perceba os momentos em que eles saíram do propósito de Deus e os momentos em que eles viveram propósito de Deus. E aí a gente tira alguns ensinamentos. A primeira coisa que eu quero destacar é que Elimeleque, quem era Elimeleque? Era o marido de Noemi. Elimeleque resolveu tomar uma decisão que parecia boa. Estava acontecendo fome naquele lugar, e ele falou, poxa, preciso alimentar minha família. E aí o que ele fez? Ele pegou a família e saiu a peregrinar, para tentar arrumar comida. E ele parou na terra de Moabe, os moabitas. Parece uma decisão boa. Quem não faria isso aqui? Né? O problema é que não era uma decisão boa. Ele não estava fugindo da fome. Ele, na verdade, estava saindo da terra prometida. Olha a seriedade disso. Elimeleque estava na terra prometida. A terra que manda leite e mel. Não sei se vocês lembram, eles demoraram, 400 anos para conquistar essa terra. Era onde Deus mandou eles irem e eles ficarem. Era uma terra que tinha uvas enormes, que tinha, tâmaras, ameixas e coisas gostosas. Toda vez que eu falo da terra prometida, dá água na boca. Porque era terra boa. Só que Elimeleque, por uma circunstância, resolveu sair da terra prometida e ir para a terra dos moabitas. E não sei quantos lembram, a terra de Moabe era uma terra amaldiçoada. Os moabitas não ajudaram os israelitas quando eles saíram do Egito, ali no deserto, eles não ajudaram os israelitas e Deus amaldiçoou os moabitas. Então, na verdade, por uma circunstância, Elimeleque não estava fugindo da fome. Na verdade, ele estava saindo da terra prometida, da terra onde tinha a presença de Deus, indo para a terra de Moabe. Quantos tomam essa decisão nos dias atuais? Quantas pessoas, por uma circunstância? Que circunstância, Rodrigo? Não sei, o casamento está ruim, e aí a pessoa começa logo a pensar em separar. Conheço pessoas com 1 ano de casado, viveu luta, opa, vou separar. Não, mas a palavra de Deus diz, não separem. Há uma exceção que não vou nem comentar, para você não pensar nela, mas não separem. E aí a pessoa começa a viver a fome. Qual fome? Né? Porque eles estavam passando fome lá na terra de Judá. Qual fome você está passando? Que circunstância é essa que faz você sair da presença de Deus? De repente você é solteiro, olha aqui, não tem homem aqui. Mulher, não tem homem, ou homem não tem. E aí você vai procurar no mundo. Você vai procurar no julgo desigual.
Ou de repente, ao contrário, você consegue vencer na vida e ganhar muito dinheiro, e aí, não, mas eu não consigo mais. Meu tempo está escasso, eu não posso mais ir para a igreja. Qual circunstância tem tirado você do propósito de Deus, da presença de Deus? E essa é a primeira coisa que quero ensinar aqui nesta noite. E é muito séria. Primeira coisa é, você não descobrirá seu propósito saindo da vontade de Deus. Não tem como você viver propósito. Foi Ele que te criou. E quando você sai debaixo dele, não tem mais compromisso. Deus não tem mais promessa, porque você saiu. A promessa dele continua, o compromisso dele continua, mas o seu compromisso já não é mais com ele. Ele não tem como te alcançar, a não ser que você volte. Elimeleque saiu da terra prometida, onde Deus tinha falado para ele estar. Isso é muito sério. Aí você me pergunta, Elimeleque cumpriu o propósito da vida dele? Eu imagino que não. Ou, aliás, eu não sei, porque ele saiu do propósito de Deus. Ele saiu da presença de Deus. É impossível viver o seu propósito longe de Deus. Impossível. Impossível. Em nome de Jesus. Amém? Então, olha que coisa mais interessante. Havia fome na terra prometida. Como pode haver fome na terra prometida, Rodrigo? Por que havia fome na terra prometida? Havia porque os irmãos haviam se afastado de Deus. Se você ler Juízes, você vai ver que eles se afastavam muito de Deus. Então, quando eles se afastavam de Deus, a promessa de Deus não os alcançava mais. Quando você lê Juízes, a frase que você mais escuta é: cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. É a frase mais comum deste livro. Então, há 2 anos atrás, deu uma vontade, eu coloquei no meu coração de mudar para o interior. Eu moro aqui em Brasília, eu nasci aqui, mas meu sogro tem fazenda no interior e ele vivia me chamando, me convidando. Não, você precisa mudar para lá. Não, você precisa me ajudar, eu estou velho, você precisa me ajudar. E ele insistia e eu queria. Por quê? Porque a vida aqui é luta, né? Corrida. E lá não, é interior, eu ia tomar sorvete na praça, ficar tranquilo, almoçar em casa. Então eu coloquei no meu coração, preste atenção nisso, coloquei no meu coração que eu queria mudar para o interior, há 2 anos atrás. E eu arrumei, fui na Caixa Econômica, falei com os gestores lá, ele falou, não, eu arrumo para você transfere para uma agência lá no interior e tal. E estava tudo certo, vim aqui, falei com o pastor Ibe aqui, quero abrir um parêntese. Muita gente procura o pastor quando já tomou a decisão. Chega para a gente e fala assim, pastor, estou vindo aqui porque eu vou para os Estados Unidos e tal, queria que o senhor orasse por mim. Amém, irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Quero ensinar uma coisa para vocês. Quando você procurar, procure antes de tomar a decisão. Amém, meus irmãos? Procurei o pastor, falei, pastor, eu estou pensando, o que o senhor acha? Não tinha decidido. Eu tinha averiguado se era possível, senão eu nem perguntava. Era possível. Opa, pastor, estou pensando, o que o senhor acha? Eu estava buscando conselho. Já tinha orado, falado com Deus, estava esperando a resposta de Deus, e Deus, calado. Não tinha falado nada. E aqui abro outro parêntese. Sabe aquele ditado que diz, quem cala consente? Não funciona com Deus. Amém, meus irmãos? Se Deus não respondeu, é para você ficar quieto, ou para você não ir, ou qualquer coisa, menos sim. Deus não disse nada, então não é sim, amém? Quando Deus não diz nada, repita isso comigo, quando Deus não diz nada, não é sim. É qualquer coisa menos sim, amém? E Deus não tinha dito nada. E eu perguntei para o pastor, e ele falou, mas Rodrigo e tal, e deu alguns conselhos. E eu fui para casa e ele falou para mim, vamos orar, deixa Deus responder. E eu fui para casa e fui orando, e Deus não falou nada. E eu não fui. Eu não fui porque Deus não confirmou. Eu precisava de uma confirmação de Deus, porque eu não queria ir sem Deus. E sabe o que aconteceu logo depois? Eu fui promovido lá na minha empresa. Assumi um cargo lá muito bom, no melhor lugar da Caixa de se trabalhar, não há dúvida disso, como gestor. E passado algum tempo,
eu virei pastor numa das igrejas mais lindas e maravilhosas desse planeta. E por que eu estou contando essa história para você? Porque eu quero te mostrar que muitas vezes Deus ele não responde para te testar, para saber se você vai sem Ele. Deus ele não me respondeu. Nós não podemos sair da vontade de Deus. Mas a grande questão era, racionalmente fazia sentido. Lá você ia ter mais qualidade de vida. Lá você ia, sabe, ser mais feliz. Lá você ia estar com a tua família. E outra coisa, sua mulher estava buzinando no seu ouvido, doida para ir. Mas eu não fui. E eu agradeço todos os dias da minha vida por não ter ido. Muitas vezes a gente diz, eu quero. Mas eu quero. E aí, quando você diz eu quero que você lembre de Juízes, quando eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Nós muitas vezes fazemos o que é certo aos nossos próprios olhos. Toda vez que eu falo eu quero, mas eu quero. Sabe o que eu penso? Eu lembro das minhas filhas. Eu falo para elas, filha, não risca a Bíblia. E elas falam, mas eu quero. Mas é não. Porque eu sei o que é melhor para você. Então quando você disser esta frase, mas eu quero. Porque ela vai vir, porque nós queremos. Você lembre de Juízes. Você lembre das crianças. Filha, coloca o cinto, mas eu não quero. Filha, mas tem que colocar o cinto. Se o papai bater, você machuca, mas eu não quero. Mas não tem querer. É melhor para você. Entende? É melhor para nós estar debaixo da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Mas para finalizar este primeiro ponto, eu quero dizer duas coisas. Às vezes você sabe qual é a vontade de Deus, está escrito na palavra, não separe. Mas aí, nesses casos, a gente só precisa tomar cuidado com os nossos desejos. E às vezes você não tem ideia, não está escrito na palavra que, Rodrigo, não viajarás para o interior. Você não encontra isso na palavra. Então, nesses casos, você tem que seguir Provérbios, capítulo 16. Marcão, me ajuda aí. Provérbios, capítulo 16, um versículo muito famoso, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Toda vez que faço planos, o que eu faço? Eu fico sentindo para ver se é a vontade de Deus. Deus, estou querendo. E aí, Deus? Deus, estou querendo. Eu vou sentindo. Se Ele vai abrindo portas, eu vou caminhando. Se Ele não fala ou não abre portas, eu paro, eu espero. Não, Deus, fala comigo. Assim como os homens da Bíblia. Você vê Davi fazendo isso. Amém? Porque quando a gente faz isso, a gente não se frustra. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Quantos já ouviram esse versículo? Os planos de Deus jamais. Nós podemos fazer planos? Podemos, devemos. Mas se você não quer se frustrar, siga os planos de Deus. Porque os dele jamais se frustrarão. A segunda coisa que quero mostrar aqui é que você não descobrirá o seu propósito olhando para dentro de si. Então, Ruth, ela encontrou o seu propósito no momento em que ela resolveu ajudar a sua sogra. Eu fiquei me perguntando por que Ruth ajudou Noemi. Noemi estava sem marido, sem filhos, ela não podia dar filhos mais para Ruth, ela estava, sabe, fundo do poço? Ela estava para lá um pouquinho, estava no ruim, passando fome. Por que Ruth ajudou Noemi? Por que ela não voltou para a casa dos seus pais, onde ela poderia se casar? Sabe, onde ela poderia ser cuidada, onde ela teria sustento? Por que ela decidiu ficar com a sogra que não tinha nada, nenhuma perspectiva, e ainda estava super amarga? Falava com ela, devia dar coice, né? Porque na Bíblia ela fala, Deus me largou, eu não mereço, eu estou morrendo. Super chorosa. E eu só tenho uma resposta para isso. Porque ela não queria deixar a sogra dela sozinha. Ruth pensou, ela vai sofrer, não posso deixar essa senhora sozinha. O amor ao próximo tem poder, amém, meus irmãos?
Deus deu 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje, na minha palavra, o primeiro ponto é: não tem jeito de você viver propósito saindo da presença de Deus. E o segundo é: não tem jeito de você viver propósito sem se derramar nos outros. Quando eu penso em propósito, nós precisamos pensar em quem nós vamos derramar. Eu trouxe um vídeo aqui. Você pode passar, Marcão? Olha esse vídeo. Que lindo. Alô? Oi, velho. Benção? Deus abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Tá chegando em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Aí eu sei que chegar em casa, você fala que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou estar falando bem mais aqui. Tá bom. Tá, obrigado, viu, bem? De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô, meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô, não, não. Eu também te amo muito, meu filho. Demais. Que bom receber uma ligação dessa. Eu quase não falo comigo. Que bom, meu filho. Obrigado pela ligação, papai. Eu também te amo demais. Beijo. Tá bom. Beijo, tchau. Não sei se você conseguiu entender, mas são 2 crianças ligando para o pai para dizer que o ama. E é lindo porque os pais ficam emocionados, né? Eu quero dizer para você que nós seremos avaliados pelo amor que nós depositamos, pelo quanto nós conseguimos derramar, e não pela nossa conta bancária ou pelas nossas habilidades. Nós seremos avaliados quando nós chegarmos no céu, pelo quanto nós usamos as nossas habilidades para derramar na vida das pessoas. O que eu estou dizendo é que nós somos sal e luz, mas sozinhos nós não somos nada. Nós devemos e somos alguma coisa quando nós olhamos para o próximo e conseguimos usar isso que Deus nos deu no próximo. Não adianta nós buscarmos, o meu propósito qual é, eu preciso buscar a minha habilidade, que eu gosto de fazer, se você não olhar em quem você vai derramar isso. No tempo de orgulho que nós muitas vezes vivemos, tem muito sal querendo aparecer sozinho. Já comeu sal sozinho, irmão? É o homem cheio de habilidades que não derrama em ninguém. Nós precisamos ser sal e luz, mas antes de pensarmos nas nossas habilidades, nós precisamos pensar em quem nós vamos derramar. Quem são aquelas pessoas privilegiadas que receberão o valor que eu tenho para dar? É assim que nós descobrimos o nosso propósito. É derramando. É derramando. É derramando no próximo. E Deus olha aquilo como olhou para Ruth e abençoa. E faz daquilo grande. Porque Ele vê o nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Deus é bom. Deus é bom. Quem é o teu próximo? Quem precisa de você? Melhorando a pergunta. Quem precisa de você? Esse é o teu propósito. Quem precisa de você? Esse é o teu propósito. Eu descobri meu propósito, que é cuidar de pessoas, de líderes, quando, até contei isso aqui, Thalita está ali, está me escutando, quando eu resolvi fazer capoeira. Meu irmão, olhe para mim. Eu não tenho estilo de capoeirista, fala sério.
Eu sou Mauricinho, né? Como já disse. Não é? Mas eu vi no talento e no trabalho que ele estava fazendo ali na Divinéia, um trabalho rico, que tinha possibilidade de dar muito fruto. E por conta disso me tornei um capoeirista. E comecei a fazer capoeira lá, porque eu via no talento um potencial de influenciar pessoas e de ganhar vidas. E ele fazia capoeira com adultos e dava aula para crianças, tudo ali na Divinéia. E aquilo tocou meu coração e eu fiquei com o talento há 1 ano. E toda terça-feira, quarta, não sei, eu ministrava a palavra lá. Então, quando nós temos no nosso coração o desejo de abençoar as outras pessoas, Deus vem e começa a te mostrar o teu propósito. Começa a mostrar para você para que você foi chamado. Amém? Em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, e a última, é que nós precisamos perseverar. Você não descobrirá o seu propósito se não perseverar. Quando eu olho para os homens de Deus, às vezes ontem, essa semana, quer dizer, acho que quinta, sei lá, eu estava botando as meninas para dormir e eu comecei a contar a história de Salomão para elas. E a história de Salomão é muito bonita. Deus chega para Salomão e fala: o que tu queres? Pode pedir o que você quiser que eu te dou. E eu pensei, meu Deus, olha que tremendo, e falei para elas: o que vocês querem? Se Deus aparecesse para vocês, eu tenho uma filha de 2 anos e outra de 5, e dissesse para vocês: eu te dou o que você quiser, o que vocês pediriam? E a Bia falou: eu quero o doce do mundo inteiro. E a Mel falou: eu quero a boneca da LOL, com a casa da LOL. Eu falei com a Aline depois, e a LOL é desse tamaninho, custa R$100. E as duas fizeram um pedido da idade delas, né? E o pai interpretou o pedido e tal, e claro, creio que as duas vão ganhar o que precisam. A Bia vai receber doce de todas as pessoas mais doces do mundo. Vão abraçar a Bia, vão abençoá-la. Amém? Precisa de eu detonar os dentes dela. E também não precisa da boneca de R$100. A boneca, a Mel é super inteligente, ela vai conquistar os lugares mais altos do mundo. Porém, o que falei para elas é que Salomão, quando Deus chegou para ele e fez essa pergunta, todo mundo fica só nessa história que é linda, e ninguém percebe que Salomão antes, nos versículos anteriores, tinha oferecido 1000 bois para Deus. Tinha sacrificado 1000 bois para Deus. Ninguém percebe o quanto ele perseverou. Ninguém percebe o quanto as pessoas que chegam lá e que cumprem o seu propósito, o quanto elas tiveram que perseverar. E quando eu olho para a perseverança, eu vejo decisão mesmo em momentos que você tem dúvida, porque quando você vai começar o seu propósito, você não tem certeza, você tem uma intuição forte de Deus, e aí você precisa começar a caminhar com aquilo. Você precisa tomar decisões com uma intuição forte de Deus, do tipo: bata o teu cajado e a água vai se abrir. Do tipo: vá que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Porque Deus nunca dá certeza e convicção no início, Ele precisa da sua fé. Então quando você fala de perseverança, você fala primeiro de decisão. Você olha para Ruth e você vê que ela falou para Noemi: para onde tu fores eu irei, onde você pousar eu pousarei, teu povo será o meu povo, e eu vou morrer, só vão me separar de ti quando eu morrer. Decisão. Ela não tinha certeza, mas ela tomou uma decisão de atuar em Deus, sabe? E depois vem um segundo ponto, quando a gente fala de perseverança. Primeira decisão, segundo é humildade. Ela chegou lá, falou: Noemi, eu vou pegar as sobras dos milhos que caem no pessoal que está plantando lá. Não era um serviço nobre, era um serviço humilde. Então, quando nós vamos cumprir o nosso propósito, nós não começamos em cima, nós começamos com humildade. Quantas vezes nós chamamos as pessoas: eu quero, eu vou fazer, eu sou de Deus, eu quero, não sei o quê, mas isso não. Aí também, você sentinela ali fora?
Hoje eu cheguei, tinha 3 pessoas como sentinela ali fora. O líder do ministério, a filha dele e mais um. 3 pessoas. Porque é um serviço talvez humilde para muitos de nós. Por que eu não posso ir para lá? Porque eu sou pastor? Entende? Nós precisamos saber onde nós... Às vezes você quer servir. Às vezes você quer servir. Mas às vezes você não tem humildade. Desculpa falar tão forte, né? Para começar. Que aí depois você começa, aí Deus vai abrindo e vai fazendo. E aí a coisa diz, não, mas você quer começar em cima, aí não vai. Porque não é assim que Deus faz. Perseverança. E a terceira coisa da perseverança fala de sonhar alto. Nós olhamos para Boaz. Ruth sonhou alto. Ela chegou ali, era estrangeira. Chegou ali, ela era moabita, ela não conhecia ninguém, ela era pobre. Ela chegou ali, ela era viúva. Ela não tinha um pai para cuidar dela. Ela tinha todos os motivos para murmurar. Ela tinha todos os motivos para ficar com autocomiseração. Eu não posso, eu não vou conseguir. Ela tinha todos os motivos para esperar a bondade das pessoas. Mas ela não fez nada disso. Ela sonhou alto. Ela foi. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por alguma luta, firma o taco. Continua. Começa. Não pare. Trabalhe. Busque as sobras. Continue. Deus está falando contigo. Não pare, porque tem sol depois das nuvens. Não pare, porque eu sou contigo e eu te escolhi lá no ventre antes do ventre da tua mãe. Eu vou com você, não pare. E Ruth foi, e ela olhou, e quando ela foi, começou a perseverar, ela viu Boaz, e ela viu aquele homem forte, valoroso, e a Bíblia não fala que era bonito, mas eu quero acrescentar bonito. Porque não tem jeito de um homem ser valoroso, forte, poderoso e não ser bonito. E ela olhou para aquele homem e ela sonhou. E aí no meio da perseverança você começa a sonhar, amém, meu irmão? E você começa a ver as grandiosidades de Deus. E você começa a ver o teu propósito no meio da perseverança. E você começa a viver o teu propósito. E de repente Deus te escolhe. E não importa se você errou. Não importa, Deus superabunda. E não importa se você está passando luta e dificuldade, você é feio, e você é pobre, e você é estrangeiro, e ninguém te conhece, e você pecou, não importa. Porque Deus não desistiu do teu propósito. E você não pode desistir dele também. Você não pode desistir do teu propósito. Não importa a circunstância que você está passando. Você precisa continuar. Porque Deus tem propósito para cada um de nós. E na perseverança, Deus vai te honrando e vai te abençoando em nome de Jesus. Amém? Levante com a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração neste momento. A gente vai cantar uma canção nesta hora. Eu quero que você fale com Deus. Quero ouvir barulho de oração aqui neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos pelo Teu mover aqui neste lugar. Te louvamos pela Tua unção, pela Tua glória, pela Tua presença, por quanto o Senhor é insistente conosco, pela Tua misericórdia. Oramos para que o Senhor faça grande em nós. Oramos para que o Senhor cresça na nossa vida em nome de Jesus. Para que seja o Senhor em nós e não nós mesmos. Cada dia mais, em nome de Jesus. Continue orando, querido. Oh, Jesus. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Oh, Deus. Não vou ser abalado. Sim, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
qual é o meu propósito, Senhor. É trabalhar, 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 trabalhar. É ser reconhecido. Qual é o meu propósito, Senhor? Não. Oh, Deus. Faça-nos enxergar a eternidade, Senhor. Amplie os nossos olhos a ver a Tua eternidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Nós fazemos planos e planos e planos e planos e planos. Muitas vezes nós fazemos planos sobre trabalho, sobre emagrecer, planos e planos e planos. Deixa eu te falar, nós precisamos fazer planos para a eternidade também. Hoje, o que trouxe aqui é nosso propósito, ele vem à luz da eternidade, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender que Deus fez um propósito tão grande para nós que ele tem impacto lá, em nome de Jesus, amém? Nosso propósito diz respeito a relacionamentos. Nosso propósito diz respeito a relacionamentos. É incrível como as pessoas lembram de ti dos dias em que você conseguiu ajudá-las. Oh, Deus, faça-nos cheios, Deus, de relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, faça-nos cheios de amor para derramar no próximo, em nome de Jesus. Cheios de visão, Deus, sobre o que o Senhor deseja que nós façamos para levar pessoas para a eternidade. Oh, Deus, nós te amamos de todo o nosso coração e nós louvamos o teu nome por esta noite, em nome de Jesus. E aqueles que concordam possam aplaudir ao Senhor, amém? Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Em nome de Jesus.